Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fábrica de Soluções. Ivan Maia aqui, Eduardo Calça, que você já conhece também, Eduardo, um grande amigo, sempre aqui com a gente no canal, sempre dando instruções valiosas. Lembrando, para quem não conhece o Eduardo e não viu os vídeos anteriores, nós estamos sempre falando de coisas que são importantes para você. Armadilhas para você não cair, o barato sai caro, porque já falamos sempre de condomínios, de indústrias, de síndicos, já falamos de condomínio de casas, de condomínio de apartamentos, danos elétricos. Então já tem vários vídeos aqui, é importante você dar uma olhada. O Eduardo, ele é engenheiro eletricista e é também engenheiro civil. E ele faz laudos de várias... engenheiro civil mesmo, né? É eletricista civil, a gente faz laudos para a justiça sobre perícias, de tudo quanto é assunto. Ele é um perito, então ele é chamado muitas vezes em indústrias, em condomínios, em casos litigiosos, para ele fazer o laudo, fazer a perícia, porque em todo processo judicial você precisa de um perito. E o juiz nomeia esse perito e tal, e ele é muito nomeado, ele trabalha em várias partes do Brasil aí atendendo essas empresas. Mas vamos lá. No vídeo anterior, nós falamos sobre energia fotovoltaica e falamos sobre as 4 armadilhas que as pessoas têm que tomar cuidado. Exatamente, não é isso. Falamos de 2. E ficou faltando falar 2, vocês escreveram nos comentários, então nós decidimos fazer. Então, a terceira armadilha, ela tem a ver com, se você não assistiu o vídeo 1, é importante que você assista também, porque aí você evita isso, né? Então nós falamos, é claro que a energia fotovoltaica é muito boa, ninguém falou nada em contrário, falamos dos cuidados que você tem que ter. Então, a terceira armadilha, que nós já tínhamos comentado aquele dia, é exatamente o seguinte, é sobre o medidor, o relógio medidor de energia. Então falei para nós qual armadilha que a pessoa não sabe e acaba caindo aí. Exatamente. Uma coisa que o pessoal que instala não costuma mencionar quando está fazendo orçamento é com relação ao relógio medidor. O relógio medidor, se a casa já é um pouco antiga, ele tem um padrão que já não é mais aceito pela companhia de energia. Porém, ela não vai pedir para você ir lá fazer nenhuma alteração nele, vai estar funcionando lá tranquilo. Mas se você for colocar energia fotovoltaica, existem alguns padrões novos de padrão que você tem que fazer adaptação. Então, dependendo como estiver e qual que é a potência do sistema solar, você vai ter que colocar uma caixa acoplada ao seu relógio medidor. E isso daí é uma obra civil e também elétrica, que gera custos que não estão previstos no orçamento inicial dessa empresa que vai instalar o sistema fotovoltaico. Então é um cuidado que você tem que tomar. Ou seja, se você mora numa casa, a construção é um pouco antiga, casa ou prédio de apartamentos, e que é mais antiga a construção. Então antes de você contratar o serviço de energia fotovoltaica, antes de você contratar, de bater o martelo, é importante você pedir para alguém olhar para você se o relógio medidor, se ele não é de um padrão antigo. Se ele for de um padrão antigo, não vai ser aceito a quem está te vendendo a energia. Ele não vai falar isso para você às vezes, porque ele vai estar vendendo. Pode acontecer isso, ele quer vender. Depois é que vem a notícia, mas é importante você saber, você tem que saber antes, o relógio vai ter que ser trocado, o relógio, ou vai poder pôr uma caixa acoplada nele, seja como for, não pode ser qualquer um para fazer, nem qualquer um para mexer. Trocar relógio, por exemplo, a gente não pode trocar, né? Não, é a companhia, concessionária. Né? A concessionária de energia. É porque o processo é assim, então você comprou o sistema solar, você vai fazer chamamos de homologação. O engenheiro eletricista ele vai dar entrada na companhia, vai fazer um projeto, vai mostrar para a companhia, fala assim, olha, eu vou fazer isso aqui na residência e eu vou utilizar esse padrão de energia de acordo com as normas dela internas. E aí ela vai aprovar ou reprovar. E aí você vai adaptando e aí no final ela vai aprovar, fala assim, olha, tem que ser assim. E aí você vai e faz essa adaptação física para que depois ela venha e faça a substituição dos medidores. Então percebe, pessoal, que isso aí tem custo depois? Então às vezes você comprou o sistema de energia e a hora que vai trocar é que você descobre dessas coisas aí. Então precisa ver, precisa entender. Por isso que a gente fala armadilha. Armadilha que você cai por ignorância no assunto. Por isso que a gente faz esses vídeos aqui também. Então, claro, dependendo de onde você mora, quando você for passar por isso, você pode ou escrever para o Eduardo, e aqui nos comentários sempre ele responde, também está sempre lendo. E se é uma região muito distante, ele pode indicar para você também alguém, como é que você contrata um bom profissional. Se for aqui da nossa região, até ele pode te ajudar. Nós somos no interior de São Paulo, você sabe. Então ele pode te ajudar ou pode te orientar e assim por diante, e é para isso que nós fazemos esse tipo de vídeo, né? Por isso que chama o canal, chama Fábrica de Soluções. O que a gente quer dar é soluções
para você resolver os eventuais problemas, né? Tem uma chave de sabedoria que diz assim: é melhor evitar a isca do que lutar contra a armadilha. Então, quanto mais você souber, melhor. Tá, essa foi a terceira armadilha. Aí você escreve depois nos comentários aí, vai escrevendo suas dúvidas, né? É muito importante. Quando você curte, comenta, compartilha e se inscreve, você nos ajuda a continuar produzindo isso, certo? E depende integralmente de você. Boa vontade nós temos, né? Então você vê que nós estamos no estúdio novo hoje. Agora é o nosso estúdio aqui, um estúdio parceiro, que é o pessoal do O Negócio Oficial. Eles são um novo apoiador do meu canal também. Nós vamos falar bastante sobre isso daqui para frente. Então a gente vem aqui, ó, a gente se desloca e vem para gravar isso para você, não é para nós, né? E qual que é a quarta armadilha? A quarta armadilha é com relação ao peso das placas. Tem que ser feito o cálculo sobre isso. Uma placa solar, para você ter uma ideia, ela pesa em torno de 20 até 30 quilos, dependendo da tecnologia que ela usa. Então, quando você vai colocar o sistema solar fotovoltaico, você tem que multiplicar a quantidade de placas, ver o peso que vai ter isso e verificar se o telhado comporta isso. Principalmente se não tem laje. Exatamente, eu ia chegar nesse assunto. Teve uma sorveteria aqui na cidade que ela teve problemas, diversos problemas, e um deles, que o cliente nem tinha percebido, é com relação ao telhado. O telhado ele flambou, a gente fala flambar. O sistema foi instalado em cima da telha Brasilite e ele foi fixado com rebites. E o rebite pegou bem na ranhura que é a estrutura da telha. E como não tinha laje, o telhado fez uma barriga e teve que retirar o sistema solar por causa desse peso aí. Teve uma igreja lá na Bahia, eu não sei qual que foi a conclusão do laudo, mas tudo levava a crer que depois que colocou o sistema, o telhado veio abaixo. Então tem que calcular o peso e verificar se o telhado comporta também o sistema. Percebe, pessoal? Então, olha, a quarta armadilha qual é? Você compra, você deveria receber essa informação de quem te vende também, né? Deveria ter orientação, mas a gente sabe como é que é, né? Nem sempre, às vezes o que a empresa quer é te vender, e o dane-se fica sendo seu. Então lembra que eu falo que o barato sai caro? Pensa bem, tem que ser calculado o peso que vai ser colocado, a quantidade de placas, vezes o peso unitário delas, para ver se o seu telhado vai aguentar. Porque se o seu telhado não aguenta, então flambar é a menor das coisas. Sim. Dá trabalho, tem que tirar, você imagina a dor de cabeça que é. Agora, pensa bem, o telhado vira abaixo. Aí é o que eu chamo de, além de risco de vida, de uma série de coisas, imagina a dor de cabeça que isso dá para a pessoa. No caso é uma sorveteria, né? As pessoas estão lá nem sabem, cai o telhado. Tá vendo, pessoal? Então, assim, muito importante. Quer fazer uma revisão? Primeira coisa, você vai fazer os orçamentos. Então, tudo bem, até aí você vai orçar com o pessoal, você vai saber o valor do kit. Antes de fechar, o ideal é que você chame a empresa que você acredita que vai ser a melhor, fazer uma análise mais minuciosa. Verificar se essa questão do telhado, do peso, verificar se o padrão de energia, se vai ter que fazer alguma alteração. E também garantir que depois que está instalado, que vai gerar aquilo que ele colocou no orçamento. Então você tem que fazer um contrato com ele, com essa empresa, garantindo essas premissas. E só instalar o sistema depois que a CPFL aprovar. Porque eu já vi, no caso a CPFL aqui é americana, mas em outra cidade é concessionária de energia. Do seu estado. Porque às vezes ela pede algumas coisas que pode ser que não seja possível você fazer. E aí como é que você vai lidar com isso? E tem mais investimentos, então é importante que você tenha o todo antes de você fazer a instalação e ter aprovado pela concessionária exatamente o sistema que você vai colocar lá no telhado. Percebe, pessoal? Então, ó, tá aí um monte de dicas para vocês, conselhos, pra você tomar cuidado com as armadilhas e tal. Se você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, a gente continua gravando esses vídeos. Se não tiver a parceria de vocês também, a reciprocidade, eu vou parar de fazer os vídeos também, porque eu vou fazer vídeo para quem? Se não tem mais inscrito, se não tem comentário, não tem like e tal, ponha-se no nosso lugar. Daria para a gente estar usando o tempo para fazer outra coisa. Então isso é que mostra para a gente se tem reciprocidade. Quando você se inscreve, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, isso é muito importante. Então nos ajude a continuar, indique para outras pessoas, fale da gente, mande o link de vídeo, seja como for, quando você faz isso ajuda demais, tá bom? Agora, bota aí nos comentários suas perguntas, qual armadilha você gostou mais de saber,
se você já teve algum caso assim, porque aí as outras pessoas vão ler e vão se inspirar também, tá certo? Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo vídeo aí. Tchau, tchau.